A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando agora para junto podermos estar estudando mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 82. Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor desta revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. Estaremos estudando a nona lição, a lição número 9. O título dessa lição é Cuidado Mútuo na Comunidade Cristã. Então estaremos abordando, e aprendendo também sobre como podemos ajudar os irmãos que cometem algum delito e a importância da lei da semeadura, entendendo o tempo da colheita espiritual. Essa lição tem como texto base Gálatas 6, de 1 a 10, e nós estaremos orando, agora dando um momento de oração, para agradecermos a Deus pelo estudo que nos proporciona, e logo após estaremos também fazendo a leitura do texto. Então, quero mais uma vez reforçar a você, meu amigo, meu irmão, para junto podermos estar estudando mais um estudo desta belíssima revista, que é a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Vamos estar orando agora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós invocamos o Teu santo nome, ó Pai, agradecendo primeiramente a oportunidade pela qual o Senhor nos dá de participar, ó Deus, de estar trazendo também, Senhor, o ensino para os amados irmãos, mais um cumprimento. Temos a certeza, Senhor, que esses irmãos irão para as suas igrejas, ó Deus, juntamente nas classes das escolas dominicais, para que eles possam também compartilhar do grande amor de Cristo pelas nossas vidas, que nos deu a liberdade em Cristo Jesus para falar do Teu amor, que é incondicional por toda a humanidade. É no nome santo do Teu Filho amado que nós te pedimos, ó Deus, e que esse estudo, Senhor, que nós fazemos aqui, possa servir de edificação na nossa vida, a cada um de nós, que venhamos ter mais compreensão da Sua palavra. É em nome santo do Teu Filho amado, Jesus, que nós te agradecemos. Agora, irmão, nós vamos falar sobre cuidado mútuo na comunidade cristã, e peço a você que acompanhe ou abra a sua Bíblia, em Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo 6, e nós vamos ler esses 10 versículos apenas, que fala sobre cuidado mútuo na comunidade cristã. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e vós que sois espirituais, encaminhar tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove a cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E ao que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, e da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Paulo aqui já está dando um conhecimento, né? E ele usa daqui uma linguagem figurativa, né? E vai falar sobre a lei da semeadura. Muitas das vezes usamos esses termos, né? Lei da semeadura. E realmente existe a lei da semeadura quando as pessoas não aproveitam as oportunidades que Deus dá, que é a graça de Cristo, através da liberdade que nós temos em Cristo. Então, irmãos, vamos acompanhar um estudo aqui. Cuidado mútuo na comunidade cristã. Eu já falei do objetivo desse estudo, né? Que é aprender sobre como podemos ajudar os irmãos que cometem algum delito, alguma coisa que venha contrariar, né? A importância da lei da semeadura, entendendo que o tempo da colheita espiritual. Todos nós temos esse tempo, né? A passagem oferece orientações especiais para a vida cristã, abordando a responsabilidade mútua, os princípios da semeadura e a colheita e a importância da persistência do bem. Então, Paulo ensina que nós temos que persistir em fazer o bem a todos, né? Paulo exorta os crentes da Galácia a viverem conforme os ensinamentos de Cristo, cuidando um dos outros com amor e compaixão. Ninguém mais do que Cristo usou desses dois termos, né? O amor e a compaixão. Jesus, ele sabia das necessidades de cada uma pessoa. E ele sabe que aonde está o ponto fraco daquela pessoa, por isso que ele era compassivo em ajudar as pessoas. No versículo inicial, Paulo destaca a necessidade de restaurar os irmãos que pecaram com humildade e singeleza. Ele usa a metáfora da semeadura. Eu tive observando aqui, né, essa palavra metáfora, e eu quero trazer aqui o significado para os irmãos, né? É uma figura, a metáfora é uma figura de linguagem, mas particularmente uma figura de palavra, pois apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado. Foi o que ele usou sobre a semeadura. Semeadura é usado na agricultura, no plantio de uma agricultura, né? Na verdade, né? Assim podemos definir metáfora como sendo uma espécie de comparação, porém uma comparação implícita, pois não exige conjunção ou locução conjuntiva comparativa, né? Então, irmãos, esse é o termo sobre metáfora, e Paulo usou essa metáfora da comparativa com a ajuda mútua com a semeadura e a colheita, para ilustrar que semear para o Espírito resulta em uma vida eterna. Olha só, a colheita para ilustrar, semear para o Espírito resulta a vida eterna. Então, tudo aquilo que a gente planta, né? Temos que estar observando o que você está plantando, que nós estamos plantando, na verdade. Se vai servir para a vida eterna, né? Enquanto semear para a carne leva à corrupção, à destruição, fracasso, e nós sabemos que nós somos seres espirituais, né? E devemos buscar as coisas que são do Espírito. Paulo encoraja os crentes a perseverar no bem, prometendo uma colheita abundante no tempo certo e não desistires. Então, persistentes. Devemos ter a frequência, né, permanente naquilo que nós queremos transmitir e praticar também. Essa passagem inspira os seguidores de Cristo em sua fé e serviço ao próximo. Então, tudo isso é um exercício que nós estamos fazendo para
morar no céu, né? Primeiro ponto aqui, irmãos, a responsabilidade na comunidade cristã. Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar dessa comunidade. Os versículos que ele usa aqui são os 3 primeiros versículos. Agora vou usar aqui a Bíblia eletrônica, né? Para ficar mais fácil. Os 3 primeiros versículos de Gálatas, que diz assim, os 5, né? Na verdade, os 5 primeiros versículos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, né? Deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. 2 coisas aqui. Ele primeiro manda que, com humildade, ajudemos essa pessoa e que também nós não sejamos tentados nas mesmas situações, né? Levar as cargas pesadas uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ou se alguém considera ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Na verdade, devemos ajudar uns aos outros, mas também devemos levar a nossa carga, o nosso fardo, né, irmão? Não deixar tudo por conta das pessoas. Cada um tem um dever a cumprir, que é a obediência ao nosso Senhor. A responsabilidade de curar aqueles que caem em algum delito ou desânimo da fé cristã não é apenas do líder, pastor, missionário, evangelista, mas de toda a comunidade. Aqui ele chama a atenção que não é só do líder e de algumas pessoas que têm essa responsabilidade, mas de todas as pessoas. O termo usado falta em grego paraptoma, acho que é isso, paraptoma, que significa queda ao lado, deslize para o erro ou falta. Demonstra a importância de nós mantermos sempre pronto a ajudar aquele que está ao nosso lado e precisa de auxílio em relação ao cuidado com o próximo. Então devemos ter esse cuidado com o nosso semelhante, né? Sempre auxiliando na fé, na coragem, para que ele continue avançando, para que também ele possa alcançar também os mesmos benefícios que eu e você temos direito, que é a vida eterna, né? Não podemos usar um espírito de censura ou crítica apenas, mas precisamos estender a mão para resgatar o caído. Aqueles que foram resgatados por Cristo devem ter um espírito de amor e misericórdia. Assim como Cristo nos resgatou, nós devemos também ter esse mesmo espírito, né? Sensibilidade para compaixão para com aquele que ainda está fraco na fé. E sempre estendendo a mão para auxiliar no cuidado do Senhor, para que ele também não venha se desviar na fé. A comunidade como um todo possui a responsabilidade de ajudar, cooperar, restaurar os que pararam e caíram pelo caminho. E não são poucos não, né, irmãos? Nós vemos que muitas pessoas estão afastadas da igreja do Senhor. Não da igreja do templo, esse feito por mão de homem, mas sim o templo espiritual, né? Porque o templo espiritual são cada um de nós e ele se afasta dos princípios da crença dele, né? E estão aí no mundo vagando. O cuidado e acolhimento com o próximo é um antídoto que fortalece os laços de amor e comunhão, protegendo a queda individual, promovendo o crescimento espiritual, né? Levar as cargas uns dos outros é assim cumprirei a lei de Cristo, Gálatas 6:2. Ouvimos muito desses dias que o homem não é uma ilha, né? E realmente ninguém vive isolado, né? Uma árvore num deserto ela tende a morrer, mas se ela estiver numa floresta, a humildade, tudo coopera para que haja mais arborização. Assim só um ser humano. Devemos estar
uns ligados com o outro. Creio que aos atos humanos atinge a todos, mas vale lembrar que o cristão é guardião do seu irmão. Um soldado ferido na batalha não abandona o companheiro que está ao lado. Aqui me faz lembrar daquela música do o apóstolo Valdemiro, né? Que ele canta Soldado Ferido. É um hino muito bonito que fala que um soldado não pode deixar o soldado ferido para trás, né? O trabalho militar, ele tem esses laços, né? De ajudar sempre o seu semelhante. E ele busca a todas as formas salvar a vida, restaurar feridas, para que ele volte ao campo de combate. Portanto, a lei de Cristo exige restauração e não apenas espírito de censura. Então, irmão, devemos estar preparados sempre para auxiliar o nosso irmão, não cultivando a censura, as críticas, né? Mas sim com um pensamento de ajudar aquele que está caído, né? E a palavra diz que aquele que está em pé, olhai para que não caia. Os atos de amor não são somente distribuir alimento e disponibilizar bens material, mas também cuidar e preocupar com o semelhante irmão na fé. E devemos sempre estar procurando os irmãos, e as ausências deles, muitas das vezes, nós sabemos que muitos estão ausentes, e devemos visitar esses irmãos, né, para que eles estejam em comunhão conosco, convivendo conosco na igreja, na comunidade local e compartilhando do amor de Cristo. Devemos sempre estar prontos para buscar as ovelhas perdidas. Então nós falamos nesse primeiro tópico, responsabilidade da comunidade cristã. Todos nós somos responsáveis por cada um desses soldados feridos, né? Semear e colher. Esse ponto tem como texto base 6 a 8, né? Vamos estar lendo agora esses 3 versículos. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, aqui nós vemos que nós somos instruídos na palavra, né? Nós estudamos a palavra, nós praticamos a palavra, então devemos ter cuidado sempre cuidado, né? Porque nós já adquirimos um certo conhecimento do que é certo e errado, e devemos então buscar, né? E ele fala do cuidado, né? Na presença, pois quem semeia na carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia do Espírito, a vida eterna. A passagem oferece um insight profundo sobre a dinâmica espiritual de semeadura da colheita, um conceito fundamental na vida cristã. Nesse versículo, o apóstolo Paulo utiliza uma metáfora agrícola. Foi o que eu falei, né? Ele usou termos de plantação, de horta, então uma metáfora agrícola para transmitir verdades espirituais essenciais. A analogia ressoa com a experiência humana universal de plantar e colher, destacando a lei espiritual de nossas ações têm consequência. Deus usa a sabedoria, né, como usou ali do apóstolo Paulo, para fazer essa analogia, essa comparação entre essas duas coisas, plantar e colher, semeadura. Paulo utiliza a importância de semear para o Espírito, investindo em valores práticos que são congruentes com os propósitos divinos. Tudo aquilo que nos edifica, né, edifica espiritualmente, devemos buscar.
E ele adverte sobre semear para a carne, que leva à corrupção e destruição espiritual. Esses versículos não apenas nos lembram da responsabilidade pessoal em nossa escolha, comportamento, mas também oferece a esperança, pois revela que se semearmos para o Espírito, colheremos a vida eterna, né? Sempre alertando entre o bem e o mal, o certo e o errado. A obediência e a desobediência sempre tem um lado negativo e positivo na nossa vida, né? Se nós semearmos no Espírito, claro, vamos ter vida eterna. Mas também se semearmos na carne, teremos desgosto, desprazer, né? E perdição eterna também. Explorar mais a fundo o versículo de Gálatas 6, 8 a 8, nos convida a refletir sobre nossas prioridades e ações diárias. O que você está priorizando, né? Eu e você estamos priorizando. Será que é o reino do céu ou os prazeres deste mundo, né? Sempre devemos refletir e meditar nas nossas ações. Paulo nos lembra que as nossas decisões têm consequências espirituais significativas. Assim como o agricultor cuidadoso escolhe diligentemente semente que plantará, devemos ser criteriosos em nossas escolhas, investimentos espirituais. Semear para o espírito implica em dedicar-se tempo de oração, ao estudo da palavra, à prática do amor, à busca da santidade, enquanto semear para a carne envolve ceder às tentações do mundo e do diabo. Então aqui já está dizendo tudo, né, irmãos? Que nós devemos fazer o manual da pessoa querer ter comunhão com Deus, né? A oração, o estudo da palavra, né? O estudo da Bíblia e a prática do amor e a busca à santidade. E internalizamos esse princípio e somos desafiados a examinar nossas motivações e ações, buscando alinhar nossas vidas com valores e propósitos do reino de Deus. É um convite para uma jornada de autoexame e transformação espiritual, na qual buscamos cada vez mais viver em conformidade com a vontade de Deus. A promessa de colher vida eterna nos inspira a perseverar na semeadura do Espírito. Então, tudo isso, meus irmãos, faz com que nós perseveramos no caminho, né, que Deus tem para cada um de nós, que é a vida eterna, né? Confiando na fidelidade da graça de Deus para sustentar e fortalecer nossos esforços. Essa jornada da semeadura à colheita é central para a vida cristã e nos conduz a uma experiência mais profunda de amor, de bondade do Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, quando nós colocamos Deus, né, acima de todas as coisas, quando nós colocamos os valores do reino dos céus, com certeza nós estamos trazendo uma boa semeadura para a nossa própria vida e futuramente a vida eterna em Cristo Jesus. A semeadura da futura colheita pode ser positiva ou negativa, pois plantar somente semente de ódio, raiva e rancor. Então, se você plantar essas coisas, claro que você só vai ter raiva, ódio e rancor. E pior, a perdição, né, da sua comunhão com Deus, né? Colheremos assim dores na alma, na vida de pessoas. Quando plantamos sementes de amor, fidelidade, paz e harmonia, podemos colher grande vitória, frutos para a eternidade. A receita é simples, irmãos. Devemos plantar o que é de bom, o que é de melhor. O agricultor do Senhor, né, aquele que é servo obediente, ele planta o amor e planta a paz e a fidelidade, a harmonia, e colherá frutos que dão a vida eterna, né? Terceiro ponto, persistência no bem. Texto base, Gálatas 6, 9 e 10. Gálatas 9 e 10, né? Então,
e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Aqui é uma recomendação específica, né? Que devemos fazer bem a todos, mas principalmente aqueles que professam a fé junto conosco, né? Estão sempre, né, colaborando com o reino dos céus, fazendo a vontade de Deus, né? São essas pessoas que devemos ter sempre cuidado. Encontramos um convite, persistência, a generosidade na vida cristã. Esse versículo encapsula princípios fundamentais que permeiam a jornada espiritual dos crentes, oferecendo orientação e encorajamento em meio a desafios e as provas que enfrentam. A epístola, a carta aos Gálatas, é escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta repleta de ensinamentos sobre a liberdade em Cristo, a justificação pela fé e a vida no Espírito. No texto, os versículos 9 e 10 do capítulo 6, destaca-se como um lembrete poderoso a importância da perseverança e na prática do bem na vida do crente. Então, devemos ser perseverantes naquilo que ajuda as pessoas, que promove as pessoas, e devemos ter amor, né, uns aos outros, que é o vínculo da paz. Paulo, ao escrever aos Gálatas, estava ciente dos desafios que os cristãos enfrentavam em sua jornada de fé. Assim como nós, eles viviam em um mundo marcado pela adversidade, tentações, pressões externas. Sempre houve, irmãos, dificuldade para o crente, e sempre vai haver, porque esse mundo que nós conhecemos já está no maligno. E as pessoas não pensam com o amor de Deus, né? De Jesus Cristo, que veio a esse mundo plantar a semente do amor, a semeadura do amor. E por isso que há um choque, né, de realidade, porque Jesus veio para transformar a vida daquele que estava perdido. E só com a prática e a lei do amor, do perdão, da reconciliação, podemos ter realmente a comunhão com Deus. Diante dessa circunstância, a exortação e a persistência ressoam como um eco confortante, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e não há uma promessa de recompensa para aqueles que permanecem firmes. E que há uma promessa de recompensa para aqueles que permanecem firmes na fé. Então, irmãos, se nós plantarmos boas sementes, com certeza semearemos, estaremos tendo recompensa da fé em Cristo Jesus, né? A imagem da semeadura e da colheita, irmãos, repara que o estudo todinho está em cima da semeadura e colheita. O que você planta, o que você colhe. Se você semear vento, vai colher tempestade, não é assim? Então aqui devemos ter esse ensinamento, cuidado com o que você planta nessa vida, né? Cuidado com aquilo que você quer também, deseja, porque muitos desejos são carnais, né? A imagem da semeadura e a colheita usada por Paulo ilustra os princípios espirituais. Assim como o agricultor cuida pacientemente do seu campo, devemos semear bondade, amor, generosidade diariamente. Mesmo sem ver os frutos imediatos, somos encorajados a perseverar, confiado que, no tempo certo, colheremos uma safra abundante. Um agricultor, né, quando ele vai plantar, ele tem um cuidado de separar as sementes, preparar, arar a terra, adubar a terra, esperar o tempo certo das estações que elas vão florescer, vão dar as florzinhas aqui, daquela flor vai gerar os frutos, né? Então, é um tempo, e muitos agricultores, ele fica apreensivo, porque não sabe se o tempo vai ajudar, né? As estações vão ajudar, estão sujeitos a intempéries da vida. Assim também é aquele que
é um agricultor de Deus, né? Aquele que quer semear a bondade. Então devemos sempre ter cuidado com aquilo que nós fazemos da nossa liberdade, né? Na verdade, aqui, irmão, Gálatas está falando da liberdade em Cristo e devemos usar bem a nossa liberdade como uma generosidade de Deus para nós, né? Também, Paulo também destaca a importância da generosidade e do cuidado para com o próximo. Enquanto nos esforçamos para fazer o bem, todos, especialmente aos membros da família da fé, demonstramos o amor prático que caracteriza os seguidores de Cristo. Foi o que eu falei, né? Em ênfase na generosidade, na solidariedade com os outros, reflete o coração de Deus e fortalece os laços da comunhão e o amor na comunidade cristã. Uma igreja amorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que realmente obedece ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina uma preciosa lição e avanço para o alvo da prática do bem não pode ser apenas uma realização humana. Precisamos da ajuda e do poder do Espírito Santo. Com certeza a maior obra que se faz é o Espírito Santo movendo o coração do homem que é endurecido e se tornando um coração que você pode ter amor às pessoas, né? A vontade humana pode cooperar, mas dependemos totalmente da terceira pessoa da Trindade. Paulo nos adverte que precisamos olhar para a eternidade e no tempo certo colheremos os nossos feitos de amor e graça. A graça é um dom que nós não merecemos, todo mundo sabe, né? Nós sempre estamos enfatizando, é um presente de Deus. E aqui, né, o Espírito Santo é que faz com que a graça superabunde nos nossos corações. Que Deus, já indo para o final, irmão, agora na conclusão, e logo após estaremos falando aqui para pensar e agir, e depois estaremos orando pela minha e a sua vida também. Conclusão do estudo de hoje. É costume ouvir que a igreja é o único exército que mata seus próprios soldados. Infelizmente, muitas vezes, essa frase faz sentido. Quando se torna conhecido o erro de algum irmão, muitos preferem comentar com outras pessoas ao invés de buscar aconselhar. Uma das coisas que nós devemos fazer mais, estando na presença de Deus, irmão, é a oração. A oração é a mola que move a mão de Deus, o coração de Deus. Lembrando que todos os homens que foram de fé e venceram essa luta espiritual foram homens de oração. Jesus era um homem de oração, mesmo sendo Deus. E uma passagem que eu acho muito interessante, que fala antecedendo a partida dele desse mundo, que ele orou intensamente, que as lágrimas dele, o suor, era como gotas de sangue. Você vê como que Jesus orou intensamente, né? Então, se Jesus, sendo Deus, orou, nós devemos também orar mais, buscar mais o Pai em espiritualidade, né? A responsabilidade de ajudar quem se afastou de toda a comunidade, não apenas do pastor e diácono, todos devem colaborar no resgate dos perdidos. O cristão que considera superior age como os fariseus. O amor nos motiva a ajudar os perdidos. Então, devemos ter esse amor de ajudar aqueles que um dia caíram, aqueles que um dia estiveram em pé e caíram, né? Que todos nós poderemos estar sujeitos à mesma queda. Olhar para alguém que cometeu um deslize, desprezar ou agir com preconceito não condiz com a comunidade de amor e graça que precisa se espelhar em seu mestre. Cristo clamou por perdão daquele que estava crucificado
elevando-o ao sofrimento, à morte. Paulo nos adverte: se alguém julga ser alguma coisa, esse não é nada. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Tudo o que temos e recebemos vem dele. Somente o seu amor nos mantém. Então, meus irmãos, com essa lição maravilhosa que nos desperta para o acolhimento mútuo na comunidade cristã, temos aqui um manual, instrução para que possamos fazer isso, orar, interceder, buscar, né? O próprio Jesus buscou as ovelhas da casa perdida do Pai, e devemos também fazer esse mesmo propósito de buscar os que estão caídos, estão perecendo, né? Para pensar e agir aqui, irmãos, todos nós devemos refletir nessas 3 perguntas. Você consegue pensar em épocas da sua própria vida em que a semeadura para a satisfação da sua natureza pecaminosa o obrigou a colher ruína? Quantas vezes, né? Nós buscamos coisas erradas e só dá coisas ruins, né? Quais são as boas ações necessárias para uma boa colheita com o Espírito Santo? Você sabe, agora, que, através desse estudo, que devemos orar, buscar a face de Deus, santificação e outras coisas mais. Sobre ajudar o próximo, você tem sentido desejo em sua vida? Devemos ter esse ansejo, desejo, né, de realmente buscar aqueles que estão perdidos da casa do nosso Pai. Chegamos a mais um final de um estudo, né, da carta Gálatas, a carta da liberdade. E você, meu amigo, meu irmão, já está convidado para o próximo estudo que nós estaremos aqui comentando, né? E juntamente com vocês, aí do outro lado, e nós vamos falar sobre semeando e colhendo, né? Nós falamos aqui do trabalho mútuo e agora nós vamos falar especificamente de uma colheita, a colheita para a vida eterna, né? Gálatas é o texto base desse próximo estudo, né? Lição 10. Então, você já é o nosso convidado. Como eu prometi, vamos estar orando agora pela minha e a sua vida, né? Agradecendo você que ficou até o final, tem deixado o seu like para fortalecer o canal. Peço a ajuda de vocês. Não tem esse costume, deixo bem à vontade os que desejarem, né? E que Deus possa falar melhor ao seu coração aquilo que não conseguimos transmitir aqui nesse estudo, tá bom, irmão? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Senhor Deus, Senhor nosso eterno e bendito Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, venham mais uma vez, através desse meio, a oração pela qual temos acesso ao Teu trono da graça e podemos falar contigo diretamente, Senhor, sem interferência de nenhuma pessoa, Deus. Temos acesso livre ao Teu trono para falar contigo, para estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, ouvir e sentir a Sua presença em nosso meio. Sabemos e confiadamente, Senhor, que estamos falando com Deus que é vivo, todo-poderoso, que nos ouve, que tem nos atendido às nossas preces e que está sempre pronto para nos ouvir, ó Deus. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelos nossos erros, pela minha falha, pelo aquilo que tenho falhado contra Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter entendimento na Sua palavra, ó Deus, esclarecendo pontos difíceis que muitas das vezes não entendemos nas Escrituras. Quero pedir pelos ouvintes, Senhor, cada um deles, até mesmo aqueles que não são inscritos, mas que por algum momento passarão por aqui e vão compartilhar do mesmo amor que nós temos compartilhado. Aos que creem, aos que buscam e àqueles que lhe obedecem, Senhor, queremos, Senhor, sempre estar diante de Ti, com um coração aberto para o entendimento da Tua palavra. Ó Deus, abençoe todos eles, que eles possam ser agraciados por Ti, e que a Tua palavra, Senhor, penetre no seu coração, que faça morada nos seus corações. Deus, perdoa-nos mais uma vez e ajuda-nos
a buscar a tua face e devemos plantar, Senhor, bons frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegou o momento de nós despedirmos, né? Mas se você gostou desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.